Lamentações 3, eu acho muito interessante esse texto, que diz: Senhor, eu me sinto como numa prisão, é como se o Senhor tivesse me aprisionado com correntes. E sabe, queridos, eu imagino o amor de Deus, Ele nos prende de uma forma tão grande que, independente da forma que a gente tente fazer para fugir disso, a gente não consegue. É impossível nós fugirmos do amor de Deus. É impossível nós corrermos. É impossível nós nos escondermos do amor de Deus, porque Ele sempre nos alcança. A presença de Deus, ela sempre nos alcança, e ela sempre nos atrai, ela sempre nos resgata, aonde quer que nós estejamos. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22, diz que a bondade de Deus é a razão para que nós não sejamos consumidos. As misericórdias de Deus, elas se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. E é muito interessante, queridos, como o amor de Deus, Ele constantemente está nos perseguindo, constantemente Deus está na nossa cola, o Espírito Santo está na nossa cola. Se você for pensar que a forma como nós somos convencidos pelo nosso pecado, a forma como nós somos convencidos do nosso pecado, da justiça e do juízo, é através do Espírito Santo, significa que mesmo quando nós estávamos longe da presença, mesmo quando nós ainda não conhecíamos a Jesus, o Espírito Santo já tinha contato conosco. Olha que interessante. Mesmo sem a gente saber, de forma consciente e clara, o Espírito Santo já estava ali nos convencendo, o Espírito Santo já estava falando conosco. Então a presença de Deus, o amor de Deus, ele tem a intenção de se relacionar com a humanidade. A presença de Deus, ela é para nós desfrutarmos disso. O amor de Deus é para ser desfrutado, o amor de Deus é para ser vivido. E em Salmos capítulo 27, se você puder abrir comigo, a partir do versículo 1, é uma passagem extremamente interessante que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, no que eu haverei de recear? Quando os perversos, os meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Um anseio eu expressei ao Senhor, e é que eu possa viver em sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua glória e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me protegerá e me abrigará no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei louvores ao Senhor. Amém, queridos? Essa passagem é uma passagem tremenda. O Salmo 27 é um salmo tremendo, porque ele nos fala sobre uma realidade diária que nós podemos viver em Deus. Ele nos apresenta um estilo de vida que todo cristão pode ter acesso. E por que eu digo pode ter acesso? Porque a realidade é que muitos de nós queremos Deus, entendemos que é importante vivermos para Ele, mas de fato não conseguimos aplicar essa verdade no nosso dia a dia, na nossa semana. Queridos, quando nós entendemos que existe um lugar na presença de Deus, aonde nada pode nos atingir, aonde nada pode mudar a essência de quem nós somos, aonde nada pode roubar o amor e a bondade de Deus, você entende que eu quero estar nesse lugar, eu quero habitar nesse lugar, eu quero, todos os dias da minha vida eu preciso me encontrar neste lugar. E este lugar é o recôndito do tabernáculo do Senhor. A palavra recôndito, ela tem um significado, muito interessante, que fala o que significa a palavra recôndito. Escondido, desconhecido, lugar escuro, lugar de segredo, lugar de mistério. E é muito interessante que essa palavra recôndito no original, ela é Quechua no hebraico. E essa palavra significa caverna do leão.
E essa palavra Quechua também é encontrada no livro de Daniel, quando é usado na cova dos leões. E eu acho isso muito interessante, porque esse versículo 5, ele fala que no dia da adversidade, ou seja, no dia em que os meus inimigos estiverem contra mim, Ele me protegerá e eu estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Queridos, é importante nós entendermos que existe sim um lugar onde nós podemos estar, existe sim um lugar onde nós podemos chegar, onde nós podemos acessar no âmago do coração de Deus, aonde Ele nos protege, onde Ele nos abriga, e este é o lugar da sua presença. Mas por que muitas vezes é difícil nós chegarmos até esse lugar? Por que muitas vezes é difícil nós entrarmos em fé neste lugar? Porque o lugar do recôndito é um lugar de mistério. O lugar do interior do Senhor é um lugar do desconhecido, do escuro, do encoberto. Quando nós usamos essa palavra do escuro, encoberto, não se refere a trevas de Satanás, não se refere a uma escuridão que vem de Satanás, mas essa palavra encoberto, essa palavra escuro, essa palavra desconhecido, ela se refere a tudo aquilo que nós ainda não conhecemos de Deus. Por isso nós estamos no escuro, porque quando você não conhece, quantos aqui já foram fazer uma prova de vestibular, onde você não sabia nada? Quantos aqui já foram fazer uma prova de concurso que você fala assim, eu vou me inscrever para a escola, eu só vou fazer para ver o que dá. Mas você chega lá na prova e você tem várias questões que você não tem nem ideia do que se tratam, aquelas perguntas. Ou seja, você foi para o escuro. Você foi para aquela prova no escuro, porque você não tinha conhecimento daquelas verdades. Assim também é na presença de Deus. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas elas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas elas pertencem a nós e aos nossos filhos. O que isso quer dizer é que existem mistérios de Deus, existem coisas encobertas no coração de Deus que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não vimos, que nós ainda não ouvimos, que ainda não chegou ao conhecimento do ser humano. Mas, queridos, são estes mistérios que Deus tem o desejo de revelar a nós. São mistérios como estes, mistérios do amor de Deus. Quem aqui pode explicar o amor de Deus? Quem aqui pode compreender o amor de Deus? Nenhum de nós pode, porque o amor de Deus ele é incompreensível. O amor de Deus é misterioso. O amor de Deus ama quando ninguém mais ama. O amor de Deus aceita quando ninguém mais aceita. O amor de Deus, ele faz justo aquele que não merece a justiça. E a bondade de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Todos os dias da nossa vida, os mistérios de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Agora, querido, como pode um cristão viver num mundo de trevas, sem conhecer os mistérios de Deus? Porque a verdade é que muitos de nós nos contentamos com uma revelação, muitos de nós nos contentamos com verdades que são faladas, que são expressas por outras pessoas, ou até mesmo talvez por um conhecimento raso que qualquer ser humano pode obter. Nós sabemos que existe uma revelação geral para a humanidade, uma revelação específica. A revelação geral de Deus é toda aquela que todo ser humano tem acesso. Por exemplo, a natureza. Todo ser humano que observa a natureza consegue contemplar isso de uma forma, deve haver alguém que criou esse negócio. Quando você contempla a fisiologia humana, do corpo humano, você se depara com detalhes onde você diz, não, peraí, alguém deve ter criado isso. Então, existe uma revelação geral que todos nós temos acesso. Existe uma revelação geral de informação na palavra que todos nós temos acesso. Mas existem revelações especiais, existem revelações específicas que são para aqueles que o buscam, que são para aqueles que batem na porta, que são para aqueles que acessam em fé o lugar do recôndito. E, queridos, esses são dias onde Deus está nos atraindo para um lugar mais profundo. Esses são dias onde Deus está atraindo a igreja para um lugar desconhecido. Sim, é um lugar de medo,
É um lugar de pavor? Por quê? Porque dá medo você saber que você vai perder o controle entrando neste lugar. Porque, queridos, quando você entra no rio do Espírito Santo, a jangada não tem mais controle. Quando você decide entrar no mover do Espírito Santo, você decide se mover pelo Espírito Santo. A Bela falou muito bem aqui, algo que o Espírito Santo comunicou a ela, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. Assim como Abraão, ele morava em tendas, por quê? Porque ele precisava de uma casa que fosse adaptável ao mover do Espírito de Deus, que fosse adaptável à palavra de Deus. Ele não podia ficar tão confortável naquele lugar. E sabe, queridos, é muito engraçado como muitas vezes nós queremos entrar no rio de Deus, mas com o nosso remo, com o nosso motor. E muitas vezes o fluxo do rio, muitas vezes não é maré, a correnteza daquele rio está levando o rio numa certa direção, e nós queremos virar a nossa jangada com o nosso remo e ficar remando contra a corrente. E sabe, queridos, porque muitas vezes a nossa vida se torna difícil, porque Deus, ele resiste ao orgulhoso. E sim, Deus, ele pode nos resistir. De que forma? Quando nós tentamos fazer a nossa própria vontade. E quando muitas vezes nós queremos entrar no mover do Espírito, nós queremos entrar no mover de Deus, mas fazer da nossa própria forma, isso não funciona. E nós sentimos como que uma resistência, parece que não está fluindo, parece que não está acontecendo. Queridos, esses dias acabaram. Porque nós estamos sendo chamados para um lugar de confiança plena em Deus. Porque nós estamos sendo chamados para um lugar de dependência plena em Deus. Queridos, toda independência em nós deve morrer. Todo orgulho dentro de nós deve morrer. Porque a independência, ela nos leva a buscar direções e a buscar luz, sem ouvir a voz do Espírito. E sabe, queridos, porque é muito desafiador entrar neste lugar da presença? Porque é um lugar que nós desconhecemos. É um lugar que nós não temos ainda todas as respostas. É um lugar que nós ainda não temos todos os caminhos pré-definidos em estratégias, em ideias. Então, muitas vezes as coisas elas vão parecer loucura. Eu me lembro daquela passagem quando Paulo estava nas suas viagens missionárias, e a Bíblia diz que ele começa a tentar entrar em várias regiões, né? E ele vai tentando entrar na mídia, esqueci os nomes agora, mas ele vai tentando entrar, né, nas regiões, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus impede Paulo de entrar. E na terceira tentativa, ele diz assim: quer saber? Vou dormir, é o que eu tenho para fazer, eu vou dormir. E Paulo acessa esse lugar do desconhecido, e através de um sonho que ele tem com os homens da Macedônia clamando: vem, vem, chamando por ele. Então o Espírito Santo revela a direção no lugar do mistério, no lugar do secreto, no lugar, sabe, queridos, e muitas vezes esse lugar, ele vai gerar desespero em nós, porque muitas vezes é no último minuto que nós vamos ter a resposta da parte do Espírito Santo. Muitas vezes é no último segundo que o gol vai sair do Brasil, né? Muitas vezes é nos pênaltis, sabe? E isso, queridos, é você depositar a sua confiança no Senhor. Porque é muito fácil você querer entrar no lugar do recôndito quando as suas finanças estão tudo bem, quando o seu relacionamento no seu casamento está tudo bem, quando a sua família está tudo bem, quando as coisas estão fluindo, quando a sua universidade, quando o seu trabalho, quando está tudo certo. Agora é muito difícil nós vivermos neste lugar do desconhecido, quando parece que você tem que apresentar respostas e soluções para os seus problemas. Confiar em Deus parece mais difícil, é ou não é? Sabe, queridos, que Deus não seja a nossa última tentativa dos nossos problemas, mas que Ele seja a primeira tentativa. Sabe, nós precisamos ser cristãos mais ousados naquilo que fazemos e como vivemos, amém? E eu gostaria de falar sobre uma história hoje, que é sobre um homem muito interessante chamado Daniel. Daniel foi um homem que compreendia os mistérios de Deus. Daniel foi um homem que compreendia o lugar do recôndito. Daniel, ele muito jovem, foi feito como escravo pela Babilônia.
Então eu vou parafrasear um pouco a história, porque nós não temos muito tempo para ler todos os versículos, mas é muito interessante você ver ali no capítulo 1 de Daniel, que Daniel ele foi retirado da sua nação, ele estava em Jerusalém, e Jerusalém foi sitiada pelo povo babilônico, debaixo da autoridade de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, este rei, ele invadiu então, e ele saqueou, né, a terra de Jerusalém, as coisas de Deus, e uma das coisas que ele fez foi separar os jovens, é muito interessante, jovens que possuíssem uma beleza física. Primeiro ponto, que fossem os jovens mais bonitos do reino. Em outras palavras, os jovens mais sarados do reino. Que fossem os jovens mais intelectuais do reino. Que fossem os jovens mais notórios, de mais boa fama, que tivessem prudência, que tivessem sabedoria, que fossem conhecedores de muitas ciências. Este era Daniel. Eu não sei se você consegue colocar tudo isso num pacote só, eu acho meio impossível, mas às vezes a gente encontra algumas pessoas assim no mundo, né? Esses dias, por exemplo, eu nem sei o que eu sigo na internet, mas esses dias eu vi um post da Gisele Bündchen falando sobre, ela estava falando numa conferência, e ela estava falando sobre uma questão lá, sobre eu acho que a reciclagem, né? E ela estava falando em inglês, e ela estava discorrendo sobre esse assunto. E você percebe que a Gisele, ela não é só uma mulher bonita, ela não é só alguém ali, né, com uma pose, mas ela é uma mulher muito inteligente, ela tem muito conhecimento, ela sabe do que ela está falando, e ela sabe se portar como uma mulher muito intelectual também no meio da sociedade, não só no Brasil, mas no mundo. E isso é o motivo dela ter muito sucesso. Então, eu acho muito engraçado, né? Às vezes a gente pensa isso, nossa Deus, foi injusto, colocou tudo nessa pessoa, né? Tudo de bom foi para essa pessoa, né? E muitas vezes a gente encontra pessoas assim, é muito raro você ver pessoas que são agraciadas com uma inteligência sobremaneira, com um empreendedorismo sobremaneira, e ainda assim são bonitas, né? Ainda assim possuem uma beleza natural. Mas existe isso. Agora, queridos, tudo isso Deus fez com um propósito na vida de Daniel. E Daniel então era esse jovem. Daniel era um homem que tinha todas essas características. Mas a maior característica de Daniel, sabe qual era? Ele era um homem que desvendava mistérios. Ele era um homem conhecedor de mistérios que nenhuma outra pessoa conhecia. Ele podia decifrar sonhos. Até mesmo seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego se igualavam nessas características com ele, mas uma coisa que eles não podiam fazer era interpretar sonhos. A Bíblia diz que só Daniel podia interpretar estes sonhos e estes enigmas, que nenhum místico do reino da Babilônia conseguia fazer. E é muito interessante que nós vemos ali em Nabucodonosor, Daniel então é chamado até a presença de Nabucodonosor, ele desvenda mistérios, e queridos, todos os mistérios e todos os enigmas que Daniel desvenda, são enigmas e mistérios desvendados que mudam o curso do reinado. Todos. Então em Nabucodonosor nós vemos uma mudança no governo e na política, por causa da vida de Daniel, e depois de Nabucodonosor, né, passa um tempo, vem Belsazar, e nós vemos a inscrição na parede, mais um mistério, muito interessante isso, né? Eu preguei ontem ali no GV, na sexta-feira ali no cinema, e sobre isso também, dentro desse assunto, mas muito interessante, queridos, que Daniel, né, estava ali no palácio, muitas orgias acontecendo no palácio real, Belsazar dando um festão para 1000 das pessoas mais ilustres da corte, ou seja, todos os sábios. Nessa época Daniel já tinha mais ou menos os seus 60, 65 anos de idade, ou seja, ele já era um senhor, ele não era mais um jovem. E neste momento, então, que está tendo aquela festa, vem uma imagem de uma mão, e ela começa a escrever na parede. E a Bíblia diz que foi na parte mais iluminada do palácio real. Eu acho muito interessante, queridos, que Deus, ele tem, parece que um gosto, assim, Deus ele gosta de fazer isso, né? Deus ele gosta de pegar a parte mais iluminada do conhecimento humano, e ele gosta de colocar mistérios ali. Né? Deus ele gosta de pegar a parte que o ser humano tem mais certeza sobre o conhecimento, sobre a informação, e Deus ele gosta de pincelar com os mistérios. Né? E é muito engraçado isso, porque nenhum dos magos conseguiu desvendar o que estava escrito naquela parede. Então eles chamaram Daniel para desvendar.
E a Bíblia diz que não havia nenhum homem no reino mais ilustre, mais prudente, mais sábio do que Daniel, mais conhecedor de todas as coisas. E novamente Daniel, ele desvenda estes mistérios. Agora, queridos, o que eu gostaria de falar nessa noite, que é o que eu tenho entendido no meu coração? Deus tem nos chamado como uma igreja que faz a diferença na nossa cidade. Deus tem nos chamado como pessoas que fazem a diferença na nossa família, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Deus não te chamou apenas para que você fosse curado, para que você fosse restaurado. Deus não chamou apenas você para que você tivesse encontros deliciosos com a presença dEle, mas que isso não tivesse efeito nenhum na terra. Deus, Ele nos chama, um dos nossos propósitos como ser humano é multiplicar aquilo que Deus nos deu, é dominar sobre a terra. Queridos, Deus tem nos chamado nesses dias para sermos reis e sacerdotes, para governarmos junto com Ele. Sim, queridos, nós podemos crer por uma terra melhor. Sim, nós podemos crer por um Brasil restaurado. Sim, nós podemos crer por um governo restaurado. Isso é algo que nós precisamos acessar em fé. Agora, qual é a diferença entre nós e qualquer outro ser humano na face da terra? Porque existem muitas pessoas, como por exemplo Steve Jobs, que você olha e você fala assim, da onde você tirou essa ideia? Da onde veio isso? Não é possível que você conseguiu trazer algo para o mundo desse nível. Mas sabe, queridos, eu quero ser ousado em dizer nessa noite, nessa manhã, que existem coisas, existem problemas, existem mistérios, que o mundo ainda não solucionou, que Deus está reservando para que os seus filhos solucionem. Como por exemplo a fome no mundo, como por exemplo a desigualdade social na nossa cidade, como por exemplo o problema de saneamento básico. Queridos, Deus tem reservado estes mistérios. Você nunca se perguntou isso? Por que nunca ninguém conseguiu resolver esses problemas? Por que nunca nenhum homem e uma mulher? Gente, olha o dinheiro que existe no mundo. Olha o dinheiro, olha a intelectualidade. Olha a ONU. Olha a organização que é a ONU. Por que ainda alguns problemas não foram resolvidos? E na minha concepção, na minha ideia, eu vejo que alguns mistérios estão reservados para filhos e filhas. Mas sabe, queridos, nós nunca conseguiremos solucionar mistérios. E nós nunca conseguiremos ser usados para trazer a revelação ao mundo da pessoa de Jesus, se nós não tivermos a revelação desses mistérios. E aonde eu consigo isso? No recôndito, no desconhecido. Não tem como eu ter revelação da parte de Deus no raso. Não tem como eu ficar com as águas nos artelhos e achar de alguma forma que Deus vai me usar de uma forma mais profunda. Se eu não conhecer o seu amor, se eu não desfrutar da sua presença, da sua intimidade. Quantos aqui estão entendendo? Queridos, esses são dias onde Deus está nos atraindo a um lugar muito mais profundo do que nós já estivemos até então. Sabe, nós não podemos nos contentar com aquilo que já vivemos. Amós capítulo 3, o versículo 7 e 8 diz assim: por acaso o Senhor faz alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas? Quando o leão ruge, quem não fica com medo? Quando o Senhor fala, quem não anunciará a sua mensagem? Queridos, nesses dias, nós temos ouvido um rugido da parte do Senhor. Ele é o leão de Judá. Nós temos ouvido um rugido, nós temos ouvido um barulho profético, nós temos ouvido um som profético. É como se nós estivéssemos em um lugar de seca, é como se nós estivéssemos em um lugar de podridão, e a gente começasse a ouvir um barulho profético. Eu não sei você, mas eu já tenho ouvido esse barulho. Deus, ele já tem manifestado que algo está para acontecer. Existe um de repente da parte de Deus. Existe algo que o Espírito Santo está preparando, está borbulhando, está preparando. Mas, queridos, isso só vai acontecer se houverem homens e mulheres dispostos a, em fé, entrar em um lugar de mistério.
Queridos, entender o amor de Deus é um mistério. Receber o amor de Deus é um mistério. E neste mistério, Deus começou a trazer revelações a Daniel. Deus começou a revelar coisas a Daniel. Agora, olha que interessante. Talvez você diga assim hoje, tá, pastor, eu já tenho vivido isso na minha vida. Sabe, eu encontro este lugar secreto. Claro que não é sempre que eu tenho uma constância de avançar nesse lugar, mas assim, o meu desejo é estar nesse lugar desconhecido. Sempre quando eu posso, eu busco isso em Deus. E muitas vezes Deus já tem trazido revelações a mim, muitas vezes Deus já tem trazido enigmas, e Deus tem trazido sonhos e visões, e Deus tem trazido revelações sobre coisas. Eu já tenho tido isso na minha vida. Mas por que eu não estou compreendendo o que está acontecendo agora? Como eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo agora na minha vida? Como Deus pode ser um Deus bondoso, e um Deus que se renova todas as manhãs, mas permite algumas coisas acontecerem comigo? Sabe, queridos, o problema é quando nós nos debatemos em situações que nós não podemos entender e que nós não podemos explicar. Por exemplo, um câncer você não explica. Uma doença com prazo de validade você não explica. E quando você vai para a bondade de Deus e você busca a presença, e você crê pela sua cura, mas você não é curado, como isso te afeta? Como isso muda a sua perspectiva sobre o próprio Deus? E queridos, eu acho muito interessante como Deus ele tem nos guiado a esse lugar mais profundo de revelação. Mas é importante nós entendermos que o lugar da caverna do leão também é um lugar de teste. Também é um lugar de provar o nosso interior. E o mais interessante é que o mundo, Satanás, o sistema que governa sobre este mundo, vai tentar mostrar para você que a caverna do leão, que o recôndito, é um lugar de morte. É um lugar onde os seus sonhos vão morrer. Por que você vai para esse? Por que você escolhe para esse lugar? E queridos, isso que eu acho muito interessante, porque assim também aconteceu com Daniel. Daniel desvendava esses mistérios, ele foi reconhecido. Mas num certo momento, ali no capítulo 6, nós vemos que os governantes ali que estavam junto com ele, os líderes, melhor dizendo, os líderes que estavam junto com Daniel, começaram a tramar contra ele. Invejaram o fato de que o rei preferia Daniel, e eles ouviram um boato que Daniel iria ser o governador sobre todo o império. Né? E aquilo incomodou aquelas pessoas. Aquilo incomodou aqueles líderes. Então aqueles líderes eles começaram a tramar contra Daniel. E eles fizeram um decreto. E esse decreto dizia o seguinte: olha, se você não respeitar a adoração ao rei, desculpa, ou seja, se você adorar outros deuses que não seja o rei da Babilônia, se você desobedecer esses mandamentos, então você irá para a cova dos leões. Você irá para a caverna dos leões. Você será jogado neste lugar. Você será sentenciado à morte. E o versículo, olha o que diz no versículo 3 ao versículo 5. E aconteceu que, no capítulo 6 de Daniel, e aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e em seu governo, mas nada de mal conseguiam encontrar.
não puderam achar falta alguma em Daniel, e em seu proceder, porquanto ele era leal, nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei de Deus. Gente, sabe o que eu acho tão interessante no nosso Brasil? Por que a igreja ainda não tem sido perseguida? Por que no Brasil ainda não existem leis que dizem: se você for para a igreja, você vai ser preso? Se você adorar a Deus, se você fizer isso, você vai ser preso? Por que ainda não existe isso no nosso país? Talvez porque ainda, sobre a grande maioria da população dos evangélicos, existam características de desleixo, desonestidade, erros, pessoas que não são leais aos seus patrões, pessoas que não procedem corretamente, que não são bons cidadãos, pessoas que poluem a cidade, pessoas que maltratam, pessoas que provocam injustiça, ou seja, pessoas corruptas. Então, quando o Brasil olha para nós, eles dizem: não há diferença alguma, só são religiosos, mas ainda existe corrupção neles, então o meu sistema ainda pode funcionar junto com a igreja. Agora, queridos, para Daniel ir para a cova dos leões, teve um processo muito grande. Eu não sei, historicamente falando, quantos anos ele tinha aqui, mas eu acredito que em torno de uns 70 anos de idade. Daniel passou por um processo muito profundo de conhecer os mistérios de Deus, de conhecer o recôndito, de conhecer o lugar do desconhecido. E aonde isso levou ele? Levou ele a injustamente ser jogado num lugar de morte. Mas, queridos, aquilo que é morte para o mundo, aquilo que representa o fim, aquilo que representa, matar os sonhos, matar o futuro, matar o sucesso, para Daniel significava: eu vou encontrar o leão lá naquele lugar. Eu estou indo para o meu recôndito. Mal sabem eles que eles prepararam um recôndito muito mais profundo do que eu já alcancei na minha vida. Queridos, porque Daniel, ao ser jogado nessa cova, ele encontrou a presença de uma forma como ele nunca havia encontrado antes. Ele desvendou o mistério da proteção de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, como nem mesmo a fornalha pôde mostrar para ele. E sabe, queridos, algo que tem queimado muito o meu coração. Se nós queremos ser luz, se nós queremos ser reis e sacerdotes da nossa nação, se nós queremos impactar o nosso país, se nós queremos trazer a diferença para a nossa família, se nós queremos fazer a diferença no mundo, nós precisamos acessar este lugar misterioso em Deus. Nós precisamos encontrar este lugar. Querido, não é sobre os holofotes, não é sobre você ser famoso como uma pessoa de sucesso onde você está, mas é sim sobre, independentemente de qual seja a sua função, você saber o lugar da proteção em Deus, que é no âmago do ser, é no mais íntimo da presença de Deus. Agora, o que isso representa? Representa que muitas vezes nós teremos que enfrentar cavernas. Representa que muitas vezes nós teremos que enfrentar situações. Eu estou aqui nessa manhã para te encorajar em uma coisa. Seja lá qual for a caverna
que o mundo está tentando te jogar, seja lá qual for o lamaçal que Satanás está preparando para você, seja doença, seja enfermidade, seja dificuldade financeira, seja você perder todos os seus bens, seja você ser injustiçado na sua empresa, seja você passar pela maior dificuldade no seu casamento, seja você passar pelo luto, seja você passar por, sei lá, pela perda de um filho, eu não sei qual é hoje a sua tribulação e a sua dificuldade, mas seja lá qual for, ache neste lugar o recôndito, e você vai se surpreender com a luz que vai brilhar através de você, porque quando você sair desse lugar, meu querido, o mundo vai conhecer, as pessoas vão ouvir falar. Sabe o que é a maior vitória? Falei isso no GV também, estava conversando com uma amiga esses dias. Sabe qual é a maior vitória que um crente pode ter? Sabe qual é a maior vitória que nós como cristãos podemos ter em Deus? Não é o milagre do câncer. Sabe qual é o maior milagre para você? Não é você restituir as finanças que você perdeu e você ser colocado num lugar de sucesso no seu emprego. O maior milagre não é esse. Mas o maior milagre é quando a pessoa que você mais ama morre de câncer. E isso nada muda para você sobre quem Deus é. Isso não mexe na bondade de Deus para você. Esse é o maior testemunho. Um crente que não fica ofendido, uma pessoa que não vive na ofensa, é o maior testemunho, é o maior milagre. Então talvez hoje você esteja aqui, pastor, eu vim buscar meu milagre hoje. Eu vim orar pela minha condição. Eu vim orar para que a minha condição mude. Eu vim orar hoje para que seja restituído. Eu vim orar hoje para que a minha vida mude. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Talvez as coisas não vão mudar por algum tempo. Talvez essa crise que nós estamos passando não vai mudar por algum tempo. Mas então o seu relacionamento com Deus vai mudar. Então você vai deixar de ofertar a Deus. Você vai deixar de dizimar na casa. Porque a economia está mal. É exatamente isso. Então tudo é abalado. Querido, se o nosso cristianismo assim é tão abalado assim tão facilmente, pelas perseguições, pelas circunstâncias, pelas coisas, então significa que de fato nós não temos aprendido a encontrar a caverna do leão. Nós não temos aprendido a encontrar o desconhecido, os mistérios de Deus no lugar da dificuldade. Se você puder fechar os seus olhos onde você está. Deus, agora em tua presença, eu oro sobre cada um aqui, Jesus, cada homem, cada mulher. Deus, agora sobre cada situação específica que o Senhor conhece, sobre cada detalhe que o Senhor conhece, detalhes muito específicos, lugares muito específicos que cada um está neste momento. Deus, agora eu oro por aqueles que se sentem desolados, aqueles que se sentem desesperançosos. Deus, eu oro por aqueles que se sentem sem chão. Deus, eu oro agora por aqueles que têm se sentido os piores pecadores, por aqueles que têm se sentido injustiçados, maltratados. Deus, eu oro por coragem neste momento. Espírito Santo, eu oro uma porção de coragem, para que todos nós possamos acessar em fé o lugar do recôndito, para que todos nós possamos acessar em fé o lugar da revelação do teu amor. Não é um lugar fácil, mas Deus, nós não queremos questionar,
Nós não queremos ficar orando, Deus, me tira dessa situação, porque de fato é esta situação que tem me aproximado de Ti. É esta situação hoje que tem me revelado sobre a Sua bondade. Deus, nós queremos Te enxergar nas pequenas coisas. Deus, nós queremos entender os mistérios de Ti. Nós queremos conhecer o Teu coração, nós queremos conhecer a Tua face. Deus, existe um desejo profundo em nosso coração de conhecer a Tua face, de conhecer o Teu amor. Revela-te a nós, Deus. Revela-te a nós, Deus. Revela-te a nós, Deus. Pai, eu oro o Teu amor sobre cada um aqui. Deus, eu oro a Tua presença sobre cada um aqui. Aqueles que estão se sentindo sozinhos, aqueles que estão se sentindo desgovernados, aqueles que estão se sentindo em um lugar de trevas. Espírito Santo, agora vem com o Seu sussurro, assim como Tu fizestes com Elias na caverna, assim como Tu fizestes, Pai, num dos momentos mais cruciais na vida de Elias, aonde o medo estava tomando conta. Deus, aonde a voz de Jezabel era mais forte. Deus, que a Tua presença venha como um sussurro neste momento. Que a Tua presença venha, Tua presença de amor, a Tua presença de paz. Deus, no nosso coração arde um desejo de refletir ao mundo quem Tu és. Deus, de sermos luz em lugares onde nós nunca teríamos acesso, assim como Daniel, o lugar da Babilônia onde talvez nunca teria acesso se não fosse dessa forma. Deus, nós sabemos que muitas vezes o Senhor orquestra coisas, às vezes até mesmo sem nós entendermos. O Senhor move reis, o Senhor move pessoas, o Senhor faz acontecer situações e muitas vezes nós não entendemos. Deus, até mesmo essa situação no nosso país política, quantas vezes nós temos amaldiçoado o que tem acontecido, mas Deus, que nós possamos entender que isso faz parte do Teu plano, que isso faz parte de algo maior. Deus, nós queremos compreender os Teus mistérios. Eu sinto te dizer algo nessa manhã. Sabe, existem algumas pessoas aqui que você está passando por algo tão difícil na sua vida, e você não entende, você não tem compreendido por que isso aconteceu. E é ilógico acontecer isso que está acontecendo hoje. Mas eu quero te falar uma coisa: você está exatamente no lugar que Deus queria que você estivesse. Deus está pronto para um encontro sobrenatural com você. Não critique o que Deus está fazendo na sua vida. Não murmure, não permita com que a ofensa te distancie da presença. Não permita com que a voz de outras pessoas, ou até mesmo a situação que parece tenebrosa, a sentença de morte, desvie a tua atenção de encontrar o leão de Judá. Existe um encontro que Deus está preparando.